Muito bem, meu querido aluno, minha querida aluna, estamos começando aí a segunda aula da nossa disciplina de Programação para Web 2, ok? Do curso de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estamos aí, então, uma disciplina do quinto semestre regular, né? Também tem os alunos aí do quarto semestre Flex, ok? E hoje, então, a segunda aula de um total de 8 aulas, né? Que eu já conversei um pouquinho com vocês na primeira aula, expliquei mais ou menos o que vai acontecer durante essas aulas, tá? E hoje, então, nós vamos continuar um pouquinho o assunto da primeira aula, evoluindo um pouquinho no CSS. Porque lembra daquele primeiro exemplo, né? Aliás, dos exemplos práticos que nós fizemos na primeira aula, eu trabalhei ali, então, dentro do arquivo .html, nós já trabalhamos com o CSS, só que dentro do mesmo arquivo. E hoje, então, no decorrer da nossa aula, do nosso conteúdo, né, tem alguns slides ali para a gente ver a parte teórica, o que significa CSS, né, como é que a gente usa, quais são as funções dele, até a gente chegar aqui, então, na parte prática, que eu gosto de fazer com vocês os exemplos, ok? Então, aí você vai ver que nós vamos utilizar o CSS através ou por meio de um arquivo separado, tá? Então, dentro do arquivo .html, nós vamos trabalhar ali a estrutura e o design, então, da nossa página web. E aí, o CSS vem então, em um outro arquivo, em um arquivo separado, para a gente começar, então, para a gente continuar a estilização da nossa página, deixar ela um pouco mais com uma interface mais amigável, né, com uma usabilidade maior, tá? Então, o assunto da nossa aula de hoje, aula 2, da nossa disciplina é CSS, ok? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês também no finalzinho da aula sobre o PHP MyAdmin, seria a ferramenta dentro do próprio browser para a gente trabalhar com o banco de dados MySQL, que eu vou mostrar naquele projeto que eu comentei com vocês, né? Que nós temos 3 aulas lá para trabalhar então com o projeto de e-commerce, programação web forte, né? Incluindo aí o padrão MVC, nessas aulas. Tudo bem? Pessoal, vamos lá para o quadro, então, por gentileza. Ok? E aí, então, nós temos o objetivo da nossa aula, né? Falei para vocês que a gente vai focar mais um pouquinho em CSS, mas é claro que isso daqui, ó, esse slide, você vai ver em todas as nossas aulas, tá? Por quê? Porque eu gosto de frisar com vocês as tecnologias que nós estamos trabalhando na disciplina. O nosso livro, tá? O nosso livro didático da disciplina, ele foi escrito por mim, pelo professor Sepp e por mais um outro professor, tá? Então, assim, é um livro atual, já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês e ele está correlacionado, tá? Ou seja, tem todos esses assuntos aqui no livro didático. Nós estamos falando de todos esses assuntos, mais frameworks, mais padrão MVC e outros conteúdos, tá? Então, as aulas, né? Então, nós estamos tocando as aulas aqui, permeados, então, por essas 5 tecnologias. Linguagem de programação orientada a objeto PHP, né? Então, é o tema da nossa próxima aula. Aliás, da nossa quarta aula, terceira aula, nós vamos falar sobre JavaScript. Aí, nós temos o HTML5, nós trabalhamos um pouquinho na primeira aula, na aula passada. CSS, que é o assunto dessa aula. Vou começar a mostrar para vocês ainda nessa segunda aula a ferramenta que eu falei, que é o PHP MyAdmin, através do próprio browser mesmo, certo? Que é para trabalhar com o banco de dados MySQL. Então, o nosso projetinho do e-commerce, nós vamos trabalhar com o banco de dados MySQL, ok? E também JavaScript, que é uma linguagem de script para fazer algumas validações aí do lado do cliente e não do lado do servidor. Ok? Nós vamos trabalhar com esse cara aqui. Na aula passada eu mostrei para vocês também um pouquinho do Champ, né? Como é que você faz lá. Ele é super simples, né? Bem fácil, amigável, tem uma interface bem amigável aí. E nós trabalhamos também já com o Sublime. Então, quais são as ferramentas que eu vou utilizar com vocês na parte da prática para essa aula? Vamos continuar trabalhando com o browser, tá? Para ir visualizando o que a gente está mexendo aqui na interface web, nas páginas web, para editar esses códigos, né? Como editor dessas páginas, eu vou continuar utilizando o Sublime, então está incluído na lista de software lá, que o Polo tem acesso, certo? E também com a ferramenta que é o Champ,
certo? Então, o Xampp ali, que ele já tem o servidor Apache, e para a gente poder trabalhar também com banco de dados, com conexão, né, acesso e tudo mais dentro de uma página web dinâmica. Ok, pessoal? Deu mais ou menos para entender, então, como funciona, né, o funcionamento da nossa disciplina, o funcionamento da nossa didática aqui, está alinhado com o livro e tudo mais, certo? Quero avisar para vocês que o fórum continua aberto, vocês podem estar mandando lá algumas solicitações, algumas contribuições, né? E aí a gente vai conversando por lá também. Começando o nosso assunto da aula de hoje, né? Trabalhando então com CSS, estilizando sua página HTML com CSS. Então até comentei um pouquinho na aula anterior que nos primórdios aí nós trabalhávamos somente com HTML. Então quase tudo, né, que é possível você fazer com o CSS, era possível fazer com HTML também, só que de uma outra maneira, né? E aí isso foi evoluindo conforme a tecnologia ela vai mudando, ela vai se transformando, né? Ela vai se mutando, na verdade, e aí a gente está trabalhando com o CSS hoje. Então o que significa a sigla CSS, né? Ou seja, folhas de estilo de cascata, tá? Então tá aqui, ó, Cascading Style Sheets. É uma linguagem de folhas de estilo, ok? Então, CSS é uma linguagem de folhas de estilo e serve para quê? Qual é a função do CSS em toda a minha arquitetura web? Ela é para definir a apresentação, então ela cuida aí do meu front-end, ela cuida da parte visual do meu sistema. Como o nosso sistema, como a nossa arquitetura é web, ela vai trabalhar então com a parte de design de uma página web. Continuando ali de documentos escritos em uma linguagem de marcação, como o HTML, ou então até como o XML, certo? Que é um outro padrão aí para a gente trabalhar com, para a gente consumir um servidor web. Então, se por exemplo, eu estiver fazendo uma página web dinâmica e eu quero de repente fazer algum tipo de cadastro, né, com acesso a banco de dados, com persistência a banco, eu posso utilizar o XML para consumir esse serviço, né, e fazer aí esse intercâmbio entre a minha página e o servidor. Posso utilizar isso para isso. O XML para isso. O CSS define como os elementos dos códigos serão exibidos em uma página HTML, né? Então, é isso que eu disse. É como se você pegasse no documento Word lá, né? Você vai colocando, você vai digitando um trabalho. Se você não colocar nenhum tipo de formatação, vai ficar meio ruim até de você ler, de você trabalhar com isso. Conforme você vai formatando o documento, né? O seu ponto doc lá, ele vai tomando uma cara, né? Ele vai ficando ali com algum tipo de padrão, né? Você normalmente deve utilizar o padrão da ABNT para você fazer a formatação aí do seu documento, do seu trabalho, enfim, daquilo que tem ali dentro de um doc que você está trabalhando. Aqui é a mesma coisa. Quando eu não tenho estilização, eu tenho um HTML puro, né? Então ele não está formatado. Então por isso que está ali, ó, o CSS define como os elementos dos códigos serão exibidos em uma página HTML. Então eu vou utilizar o CSS para formatar o HTML. Então eu coloco, por exemplo, uma imagem. Se eu colocar a imagem somente com o comando HTML, ela vai ficar no canto, em cima, né? Então ela vai ficar um pouco assim, ela não vai ter um apelo visual muito atrativo. Aí com o CSS você pode fazer isso daí, você pode estilizar melhor. Então para isso que o CSS serve. Cuidando então do front-end aí. Se a gente estivesse fazendo aí uma analogia com o padrão MVC, seria a parte do view. Ok? Seria a parte do view. É a parte, então, da visualização aí da minha interface web. Prosseguindo. Prática HTML para alteração da cor da fonte. Então, ali eu trouxe o que seria o antes e o depois para mostrar um pouquinho para vocês. Ok? Ali nós temos, ó, a tag H1. Isso aqui a gente utiliza com CSS ainda. O H1 lá, o que você colocar dentro dele, ele vai ficar com um tamanho de fonte, né, bem grande, ou seja, enorme, tá? Porque ele é o H1, ele é feito para título,
de documento. Então, se você colocar ali o H1, ele vai ficar com um tamanho generoso aí na sua página web. A gente vai fazer um exemplo dele hoje também. E aí, em HTML, você tinha lá a propriedade, né, a tag fonte e a propriedade color. Você trabalhava com esse cara aqui, font color. E aí, entre aspas inglesas aqui, você definia a cor que ia ter, então, a fonte, certo? Blue, tá blue ali, seria azul. Então, esse aula 2 aqui, programação web 2, né? Aula 2 da disciplina de programação para o web 2, ficaria na cor azul. E aí você tem aqui, ó, a tag fonte abrindo e a tag fonte fechando, barra fonte. Então, padrão HTML. Dentro de um H1, também tem o H1 abrindo aqui e o H1 fechando aqui. Isso aqui é tranquilo para vocês, certo, gente? Então, olha lá, a prática HTML para estilização de uma página web está desatualizada, sendo assim, não é considerada uma boa prática. Foi isso que eu falei, nos primórdios a gente trabalhava com HTML puro, isso aí há 15 anos atrás, né? Há 15, há 10 anos. Aí depois a gente começou a trabalhar com CSS agora para estilizar a página. Então olha só como é que fica. Em CSS o código ficaria dessa maneira, da maneira com que está aqui descrito nesse print da imagem que eu dei. Esse código aí é meu, ó. Então eu tenho a tag style, né, que é o style sheets, ou seja, a minha folha de estilo. E aí eu vou definir, por exemplo, aqui eu coloquei uma classe com o nome de P. Qual é a propriedade que vai cuidar, então, da cor? Aí eu tenho várias, ó. Eu tenho somente aqui, por exemplo, color blue. Coloquei ali color, blue. Tá? Então, em CSS já fica simplificado. Não tenho mais o fonte color que é do HTML. Vai ficar assim, só o color, recebendo aqui o valor blue. E tá vendo que tem um ponto e vírgula aqui? Por quê? Porque já é um padrão de linguagem de programação que está sendo adotado aí, né? Então, toda linha de comando tem que ter o ponto e vírgula. Então, tudo que você fizer na linguagem CSS, no final do comando, seja um comando para alterar a cor de uma fonte, de uma parte escrita, ou então uma outra coisa mais complexa, né? Uma outra funcionalidade um pouco mais complexa, tem o ponto e vírgula. Vai ser a mesma coisa em PHP também, né? Tem que ter ponto e vírgula, porque daí nós já estamos falando de uma LP, de uma linguagem de programação mesmo. Ok, e aqui ó, eu tenho também uma outra propriedade para trocar também a cor, mas do background, tá? O que está por trás ali da fonte, né? O plano de fundo, eu vou trocar a cor do plano de fundo. E aí eu coloquei aqui a cor yellow, beleza? E onde que ele vai trocar isso aí? Ó, eu criei aqui a classe P. Aí, para eu usar, isso aqui nós já fizemos na aula passada, para eu usar, eu vou colocar aqui o P e o texto que eu colocar aqui dentro, ele vai assumir essa configuração, porque eles estão interligados, deixa eu limpar aqui, eles estão interligados através da classe P que eu criei aqui, ó, tá vendo? Tem um P ali, ó, e aí é o P que eu estou utilizando aqui para colocar esse texto. Então, esse texto que eu acabei de sinalizar, ele vai receber esta configuração. Correto? Vamos prosseguindo, então. Aí vem o que eu falei, ó, um arquivo externo. Eu vou separar. Agora a gente vai começar a separar as coisas. Então, eu vou ter um arquivo. Vou continuar tendo o arquivo da minha página web. E vou ter um outro arquivo separadamente, onde eu vou colocar todos os meus códigos que eu quero em CSS. Tá? Então está separado aqui, ó. Aqui é a parte do HTML, ó. Aqui tem a parte do meu HTML e aqui então seria o arquivo separadinho, né? Separado em CSS. Eu tenho duas abas aqui. Isso aqui, ó, é o Sublime que está sendo mostrado aqui, foi printado dele, né? Então pode ver que eu tenho duas abas aqui nessa imagem da esquerda. Ó, o teste.html e o estilos.css. O que está sendo visualizado aqui para vocês é a codificação do HTML. Então por isso que eu separei HTML desse lado, do lado esquerdo, e CSS do lado direito, tá? E olha só que legal, ó, é bem simples de você fazer a ligação, porque aí assim, né? Funciona assim. Bom, eu vou trabalhar com arquivos separados. Beleza, professor. Até aí eu entendi, tudo bem. Só que se um vai alterar o outro, tem que ter uma ligação, tem que ter um link entre eles. Essa é a palavra, tem que ter um link. Onde está o link? Aqui, ó. Pela tag link rel. Tá? Então, no HTML, você vai dizer qual é o arquivo CSS
que está ligado, que está linkado este HTML, entendeu? E aí, através dessa codificação, tudo o que você alterar aqui no arquivo CSS, ele vai também alterar o HTML, ele vai alterar a disposição desse código HTML. Então aqui tem um exemplo, ó. Primeiro você tem que colocar o nome do arquivo correto, né? Então na tag link-rel aqui do arquivo HTML, eu vou referenciar o CSS. Então eu coloco lá link-rel igual a style sheets, e aí eu coloco aqui href e coloco o nome do arquivo que está linkado, ó, estilos.css. Se o arquivo que você tem lá não chamar estilos.css exatamente, não vai dar certo, porque ele vai pensar que o arquivo não existe, porque na verdade ele não vai encontrar. Você errou o nome do arquivo ali. Então, primeira coisa, né, tem que colocar ali o arquivo, o nome do arquivo certinho, senão dá erro. Um outro fator que é importante salientar é a localização do arquivo. Do jeito que eu mencionei aqui, ó, né, href igual, eu já coloquei o nome do arquivo .css, isso aí indica o quê? Indica que os dois arquivos estão no mesmo diretório, na mesma pasta, tá? Mas aí você pode fazer um outro tipo de organização. Você pode, por exemplo, criar um diretório CSS e dentro desse diretório começar a criar os seus arquivos. Não é isso? O que vai acontecer daí? Você vai ter que alterar aqui o link, ó. Então eles não vão estar mais no mesmo diretório. Você vai ter que colocar aqui o endereço completo. Então você vai colocar assim, /css e aí /estilos.css. Aí ele vai conseguir encontrar o arquivo que você colocou. Enfim, né? Vamos limpar aqui. Então, arquivos separados, tá? Essa parte aqui o HTML, essa parte aqui o CSS. E aí aqui eu tenho uma classe só, que na verdade é uma cópia do outro slide que eu fiz, mudando somente a cor aqui, né? Lá no outro estava blue, aqui eu coloquei white. E aqui, background color, coloquei black. Então ele vai fazer isso aqui onde? Onde ele encontrar a classe P. Tá? Então olha aqui, vamos observar aqui no arquivo HTML onde está isso, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Onde eu sinalizei agora para você. Então esse texto que está escrito em branco aqui, ó, conteúdo branco com fundo preto. É exatamente essa configuração que ele vai receber. Ele vai escrever na linha branca, porque você trocou a color aqui para white, e o fundo preto. Por quê? Porque o background color está preto, né? Então são duas cores que combinam, claro, branco e preto. Então vai parecer escrito em branco com fundo preto. Fica bacana, né? Fica uma harmonização aí adequada. Vamos prosseguir então, pessoal. Bom, aí já vai chegar, né? Aliás, já chegou a parte da nossa implementação. Olha só, trabalhando com o CSS exemplo 1. Aí eu vou começar a fazer uma prática com vocês sobre o CSS, que vai ser um menu, tá? Um menu suspenso. E eu vou mostrar como é que vai ficar isso daí, tá? Então eu trouxe ali o código, eu acho que está pronto. Eu trouxe o código pronto para mostrar, então eu quero que vocês tenham aí a visualização de como vai ficar o exemplo que nós vamos criar. Aí a gente vai lá, apaga tudo e eu vou no passo a passo com vocês para vocês verem os detalhes e eu vou explicando, né, o que cada código, o que cada linha, o que cada propriedade faz aí, quais os efeitos que os comandos CSS têm no HTML, tá? Bom, então vai ser isso aí, ó. Nós vamos para a prática agora. Antes disso, então, vamos dar aí um pequeno break, ok? E a gente já volta, então, na sequência para a gente começar, então, com esse exemplo. Vamos lá.
Muito bem, vamos começar então a parte prática, esse exemplo prático para trabalhar com CSS. Pode mostrar o Note, Letícia, por gentileza? Isso, já vai estar acompanhando comigo aí agora. Bom, aqui vamos trabalhando com o zoom. Já está em 100%, deixa ele só chegar aqui no zoom. Isso. Vou alterar aqui para ele pegar de 50-50, porque senão vai ficar muito. Aí. Minimizo. Agora acho que ficou adequado. Bom, aqui eu tenho o diretório, né? O Windows Explorer está aberto aqui. Eu estou mostrando a pasta htdocs. Vamos voltar aqui então o nível, né? Vou mostrar a pastinha do Champ. Ó, tem o Champ aqui, ok? E os meus sites, então, as páginas web, vai ficar salvo ali no htdocs, ok? Então eu vou entrar aqui, já tenho uma pastinha com o nome de aula 2. Nessa pastinha, nesse diretório, eu tenho aqui os dois arquivos responsáveis pelo nosso exemplo. Então tem um arquivo, tá vendo? São dois arquivos. Um arquivo que vai ser .html, que vai ser simplesmente o conteúdo que nós queremos mostrar, e a estilização, então tá tudo aqui no estilos, no estilo, ó, também tem um S só, né? Estilo.css, certo? E aí eu quero mostrar para vocês como é que ficou o trabalho. Então, olha só, vou lá no Chrome agora. Primeiro, deixa eu mostrar aqui o Champ, né? Deixa eu ver se o Champ está aqui aberto. Tá. Bom, o painel do Champ, já trabalhei um pouquinho com vocês na aula passada, expliquei aqui, né? E ele já está startado, tanto o meu server, né? O servidor Apache aqui, quanto o banco. O banco está startado também. Como o banco eu não vou utilizar agora, eu vou dar um stop no banco. Olha só. Ele já stopou. Status change detected stopped, né? Então, só que o servidor Apache eu tenho que deixar startado. Vale lembrar aí, então, que o Champ utiliza a porta 80, 443, né? Tá colocando aqui. E a 3306 também, que é a mesma porta do Skype, ok? Então, vale a pena deixar essa dica aí. Se não estiver dando certo para você visualizar as suas páginas, dá uma olhadinha para ver se você não está com o Skype aberto. Você tem que mudar a porta de um dos dois lá, porque ele dá conflito. Então, tá aqui, ó, o exemplo que nós vamos construir junto. É um menu suspenso. Como é que ele vai ficar no final? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, eu tenho a 127.0.0.1, aula 2, eu dei um Enter aqui, ele vai carregar o index.html, que é justamente o arquivo que está lá, index.html. Então, não preciso escrever ele aqui, né? Não precisaria colocar assim, index.html, você já sabe disso, ó. Ele fez do mesmo jeito, tá vendo? Eu vou apagar esse cara aqui e como tem um Index, ele vai achar. Tá. O que vai acontecer então? Ó? É um menu que abre um documento. Deixa eu ver se ele está abrindo, se o documento que ele está abrindo está aqui, né? Vamos clicar no link, ó. O documento que ele está abrindo não está aqui. Depois a gente pode fazer um link aí para ele abrir certo, né? Tá puxando aqui o exemplo 2.html. Tá vendo aqui, ó, no browser, na barra de endereço, ele está mostrando qual documento que ele está abrindo. Como não existe esse documento aqui no Explorer, ele não está abrindo. Então a gente pode criar somente para ele mostrar alguma coisa aqui, certo? Mas a funcionalidade do nosso exemplo, ele está aqui no menu. Então, um menu simples, com um link simples, estilizado em HTML. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Toda vez que você aproximar o mouse aqui, ó, ele vai trocando de cores. Eu vou explicar isso daqui, tá vendo? Quando você deixa o mouse, ele volta na cor que estava, né? E aqui também, quando você aproxima do nome dos países, ele vai trocando também, né, o nome dos países. Clicou ali, ele vai abrir, né, o link, no caso aqui eu já mostrei que não está funcionando porque não tem um arquivo ainda. Você vai ver o trabalhinho que vai dar para a gente fazer esse exemplo, né? Parece um exemplo simples, mas exige aí atenção e algumas funcionalidades do CSS para a concretização deste exemplo. E aí no finalzinho da aula eu vou mostrar um pouquinho para vocês do PHP-MyAdmin, correto? O que eu vou fazer então? Agora vamos para o nosso editor, que é o Sublime. Então está aqui, ó, o Sublime já está aberto e a codificação também está pronta, ó, tá vendo? Então aqui tem um arquivo, aqui é outro. O que eu vou fazer? Primeiramente eu vou limpar o arquivo CSS. Vou limpar ele, ó. Vou deletar tudo, vou salvar, vou dar um Ctrl S para ele salvar.
imediatamente, ó, eu já vou lá no browser e vou dar um Ctrl R aqui para ele recarregar o site. Ó, ele já tirou toda a parte de estilização do meu site, do meu menu. O meu menu sem formatação CSS fica desse jeito. Ó, tá vendo? Ok? Então, não faz nada, fica, né, bem limitado aqui. Então, a gente vai transformar isso aqui no padrão CSS. Voltando lá para o Sublime, vou limpar também o arquivo aqui, index.html. A gente vai fazer isso aqui, né? Nós vamos construir ele inteiro. Então, vou limpar esse cara aqui também. Dá um delete aqui. Vou salvar também. E aí, agora, vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente. Ó. Vou dar até um zoom, um pouquinho de zoom para você. Ctrl R. Se você não quiser clicar no Ctrl R, pode clicar aqui, que é a mesma coisa. Né? Ó, recarregar essa página. É um atalho, né? Ctrl R. Pronto. Né? Não está funcionando, não está fazendo nada. Vou mostrar para você a diferença do Apache estar startado e não estar startado, tá? Então vou vir aqui para o Champ, né? Quando o meu servidor web, que é o Apache, ele está startado, ele não dá erro na página, ele simplesmente, ó, ele não mostra nada porque ela está em branco. Você viu que a gente foi lá e zerou, né? Limpou todo o conteúdo. Se eu vier aqui estopar o servidor Apache e quiser visualizar a página, aí ele vai dar um erro, ó, tá vendo? Não é possível acessar esse site. Então essa é a diferença. Quando está acontecendo esse tipo de erro, é porque o seu servidor web não está configurado, algum problema está acontecendo com ele. Se for o Champ, né, provavelmente ele pode não estar startado aqui. Startou, né, ele vai aparecer aqui running e o botão, ó, tá vendo? Ele passa de start para stop, quer dizer, você pode estopar, você não pode startar porque ele já está startado. Então o serviço do Apache já está startado. E aí eu vou recarregar aqui de novo e ele vai ficar totalmente em branco. Então isso aqui ele não está dando erro. Simplesmente ele não está conseguindo achar ali a página. Perfeito? Então vamos voltar lá para o nosso Sublime e vamos começar aí o nosso exemplo. Ó. Primeiramente o Sublime aqui ele já está setado na porta, né, na pasta de trabalho que eu tenho. Ó, C, tá vendo aqui, ó, C Champ, htdocs. Lá dentro do Explorer eu mostrei para você que eu criei uma pasta com o nome de aula 2 e lá eu tenho o documento index.html e aqui na outra aba eu tenho também o estilo.css. Então eles estão lá, estão brancos, né, porém eles existem, tá? E aqui, ó, eu tenho a pastinha aberta e os dois arquivos aqui. Se eu quiser criar mais um arquivo aqui dentro, botão direito na pasta, New File. Né? Então, padrão de qualquer ferramenta aí. Ah, professor, não mostrou como é que eu faço para criar arquivo. Creio que não é necessário, é bem simples, né? E aí a gente vai fazendo junto aqui. Vamos trabalhar já no padrão HTML5. Eu vou colocar aqui, ó, como... Vamos lá. Tem que focar aqui no index.html. Isso, beleza. Como eu já tenho o arquivo salvo, eu vou colocar aqui HTML, Ctrl / espaço, e ele já vai reescrever, ele vai escrever o esqueleto de um documento web para mim. Já colocou as tags principais, ó. Doctype, né, que é um recurso específico do HTML5, colocou aqui a tag HTML, a tag head, que são alguns parâmetros de cabeçalho que eu faço, entre eles o title, certo? Barra head, fechando o corpo da minha página, body barra body e barra HTML que ele fechou lá em cima. Se o seu arquivo não tiver salvo, ele não vai deixar você usar esse autocompletar que eu fiz aqui. Então, não fiz mágica. Eu digitei HTML, ó, e pressionei Ctrl / espaço, tá? Barra de espaço, que é o autocompletar. Então, ele já completou. Isso só funciona se o seu arquivo estiver salvo. Então, qual o procedimento? Vim aqui, criei um novo arquivo. Primeira coisa que eu faço, não edito nada. Eu salvo ele no diretório. Então, para ele ficar presente aqui, ó, para ele ficar salvo. Ficou salvo, aí beleza, aí ele vai estar em branco ainda, mas já está salvo. Aí você vem aqui, né, HTML, Ctrl / espaço, e ele vai te ajudando, né? Então, hoje em dia, as ferramentas aí fazem isso, elas vão auxiliando aí o seu desempenho, né? Porque ninguém precisa ficar decorando todo esse tipo de comando. Bom, vamos lá. O título, aqui na barra head,
Em primeiro lugar, vamos colocar aqui o MetaCar7, né, para ele colocar o padrão TF8, que é o padrão de acentuação, certo? Então, Head, vou dar um Enter aqui. Meta, ó, tá aqui embaixo. Ah lá, ele já escreveu direitinho para mim. Então, tem um monte de recursos aí. Então, tem vários recursos aí que você pode utilizar a seu favor. Novamente, né, eu quero frisar aqui, não esqueça, ó, toda alteração que você faz no seu arquivo HTML ou no CSS, ele vai ficar com essa bolinha aqui, tá vendo? Esse aqui está com X, esse aqui está com uma bolinha. Isso indica que a alteração não foi salva ainda. Então, se eu for lá para a minha página, né, e tentar ver o que ele vai mostrar, não vai mostrar nada, porque a alteração não foi salva. Então, eu vou dar um Ctrl S, ó, salvou, voltou a aparecer o xizinho aqui. Aí está apto a você ir no browser e testar o que você fez. Então, não se esqueça. De repente, você está programando aqui, escrevendo várias coisas, e aí você vai lá, testa, nossa, mas não está funcionando, você já fica, né? Simplesmente você esqueceu de um procedimento básico que é salvar o arquivo antes de rodar a sua página web. Então aqui, MetaCar7 TF8, vou aproveitar para colocar aqui o título da nossa aula de hoje. Então, como estava no exemplo aqui, aula 02, aula de CSS, eu vou colocar aqui o nome da disciplina. Programação para o Web 2, tá? Programação para o Web 2. Isso aqui, ó, eu estou colocando simplesmente o título da página. Então, vamos salvar esse cara, ó, bolinha está aparecendo ali. Salvei, não está mais. Vamos lá no browser e vamos recarregar a página para ver o que vai acontecer aqui, ó. Então, acompanhe comigo aí, ó. Ctrl R. Ó, você viu que na página não apareceu nada. Mas no título, que foi o que nós mudamos, ele já alterou. Tá vendo? Aula. Ó, se eu colocar o mouse em cima aqui, ele já vai mostrar o que ele não está conseguindo mostrar por causa da limitação aqui da aba, né? Tá vendo? Ó, programação para o Web 2. Está aqui, ele já alterou o título. E percebam que a acentuação está correta. Ó, programação tem o cedilha, tem o tio. Tá tudo certinho. Por que está acontecendo isso? Porque nós configuramos aqui o MetaCar7 UTF-8, que faz a acentuação, né, correta para o nosso idioma. Programação para o Web 2. Ok. Então, a primeira coisa que a primeira alteração foi feita, tá? A segunda, eu já vou colocar ali um link rel para setar, né, para linkar ele direto no arquivo estilo CSS aqui, ó, que está aqui em branco, ainda a gente não começou a programar nele. Vamos colocar pelo menos um buddy aqui, né? Dentro do buddy aqui, vamos colocar um H1. Só se for agora, né? Todo mundo gosta de colocar H1 porque ele escreve bem grandão, fica, né, bonito. Parece que você fez alguma coisa na página. Vamos replicar aqui, ó. Aula 2. Isso aqui depois a gente vai tirar, tudo bem? Mas só para a gente colocar alguma coisa na página. Aula 2. Programação para o Web 2. E eu vou colocar a data aqui dessa aula, que deveria ser essa aula, né? Mas na verdade é a Páscoa. Então vocês vão assistir no ambiente de vocês depois. 19/4/2019. Tá a aula aqui, ó. Ctrl S, salvei, né? E Ctrl R para ele mostrar aqui no browser. Opa, olha lá, beleza. Realmente ele escreve, né, uma letra enorme. Deixa eu tirar o zoom aqui para você ter noção. Mesmo sem o zoom aqui a gente consegue enxergar porque, né, é uma letra razoável, né? Aula 2, programação para o Web 2, o tamanho da fonte. 19/4/2000. Opa, 2019 ficou esquisito ali, né? 2019. Pronto, alterado. Ok, alteramos o título, colocamos alguma coisa já através da tag H1, né? Já está aqui. Vamos prosseguindo então. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei. Eu vou colocar aqui o link com o arquivo CSS. Vamos deixar isso aí pronto já, para não esquecer, tudo bem? Então, onde eu vou fazer isso daí? Eu vou fazer isso aí dentro da head, dentro da tag head ainda. Então, embaixo aqui do título, pode ser aqui embaixo do título, eu vou colocar o link rel. Veja como é simples. Você começa a escrever, ó, link, ó, Ctrl / espaço. Ele já preenche exatamente quase tudo para você. Então, tem muita gente que critica, né, que fala que o CSS ele não é um editor, ele é simplesmente, né, um bloco de notas para você colocar ali, mas ele tem alguns recursos bem bacanas, né? Então, link rel, style sheet,
Esse cara do meio aqui, ó, você pode tirar, porque isso aqui ele não está sendo mais utilizado. Se você deixar também, não vai dar erro, tá? Mas, ó, esse type text aqui, ó, você pode retirar. Vamos apagar ele. Vou deixar, então, somente desse jeito aí, ó. Link rel style sheet e href. E aí, aqui eu vou colocar o nome do arquivo que ele vai estar linkado. Então, o nome do arquivo você já está vendo aqui, ó, né? Que é o estilo.css. Tá vendo aqui, ó? Estilo.css. Se eu colocar o mouse aqui, ele até fala que ele já está salvo lá no diretório aula 2. Então, é exatamente isso que eu vou colocar aqui. Estilo.css. Pronto. Salvei, o arquivo está linkado. Não vai fazer nada ainda, por quê? Porque além de eu não ter nada no arquivo estilo.css, eu ainda não coloquei nenhuma configuração, né? Ainda nele. Opa, vamos lá de novo. Ctrl R. Ó, tá vendo que ele não fez nada, mas ele já está linkado. Deixa eu fechar essa aba aqui. Isso, beleza. Prosseguindo. Então, o nosso problema de link está feito, tá? Aí, como a gente vai testar se está funcionando? Depois, quando a gente vier aqui no estilo CSS e criar uma classe e falar para ele mudar alguma coisa. Aí eu já posso ver se isso aí está sendo utilizado ou não. Tá ok? H1... Tá, vamos lá. Prosseguindo aqui. Vamos construir, então, o nosso menu, que é o foco da nossa aula. Vamos lá. Depois aqui do H1, certo? Dentro do body ainda, então dentro do corpo da minha página, então legal que você se situe aí, ó. É aqui que eu vou começar a trabalhar, não é fora do body, dentro do corpo da minha página. Mas pode ser ali depois que você colocou o H1. Eu vou criar então um menu. Para isso eu vou começar a utilizar aqui algumas tags, e eu vou comentando com vocês o que cada uma delas é, o que cada uma delas faz, tá? Ó, eu vou criar aqui um menu dentro de um nav. Então, vou criar aqui a tag nav, ó, nav, vou dar um enter aqui, ele já fechou para mim, /nav. E eu vou dando um enter para ele colocar aqui a indentação, que é o nosso alinhamento aqui, bonitinho, tá vendo? Então, já sei que o nav está dentro do body, ó. Se você fizer assim, você não erra, né? Você não se perde aí onde estão as coisas. O nav, eu vou criar um ID. Enter. E qual vai ser o valor do meu ID? Vai ser menu. Vou chamar o nome do nosso ID aqui de menu, tá? O nav, pessoal, é uma tag para controlar a navegação do meu menu, tá? Então, isso aqui quer dizer que eu vou fazer uma navegação dentro aqui dessa tag nav, ok? Fechei ali o menu, vou dar um enter aqui e eu vou colocar um outro H1 aqui dentro, ó, H1, e eu vou escrever aqui menu principal, igual estava no exemplo que eu mostrei para vocês, no exemplo pronto, né, no começo da aula. Coloquei ali menu principal H1. E aí eu vou começar a montar as nossas listas. Na verdade, o nosso menu, esqueci de comentar com vocês, eu busquei lá, por exemplo, uma fonte dos 10 países mais visitados no mundo, ok? Pela nossa limitação aqui de resolução, a gente vai fazer só até o 7º país, né? Então, lá, ó, em primeiro lugar, a França, só para estilo, né, só para efeitos aí de informação. Primeiro lugar, a França. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar, Espanha. Quarto lugar, China. Quinto lugar, Itália. Sexto lugar, a Turquia. E 7º lugar, a Alemanha. Então, são os 7 países mais visitados, né, no mundo. Ok? Beleza, vamos construir então o nosso menu que contém esses países. Vou precisar aqui da tag UL. Esse cara aqui vai ser a minha lista. Tag UL. Ó, enter aqui, tá vendo? Já coloquei o L aqui embaixo também. Aqui ele já colocou uns enters, ó. Vou fechar, vou apagar. Isso. E o L aqui eu vou colocar um type. Veja lá, type. Esse type aqui eu vou chamar de disk. Certo? Um valor aí. E aqui dentro, então, da minha lista, eu vou colocar os meus itens, né? Uma lista, então, é composta por vários itens, correto? Ah, vou fazer lá uma lista de compra no mercado. O primeiro item vai ser o quê? Arroz. O segundo, então, é assim que eu vou prosseguir. A minha lista é o L e os itens da minha lista serão os LIs. Então, para cada item, eu tenho que colocar dentro de um LI, como você está vendo aí, ó. Aí, o LI, eu vou deixar
horizontal, tá? Eu não vou colocar ele aqui embaixo. Muito bem? O LI, então, eu vou deixar na frente, porque o que eu quero escrever é exatamente na frente. Se vocês perceberam bem e notaram, o nosso menu ele tem um link. Então aqui eu vou começar a escrever lá o nome do primeiro país que é mais visitado no mundo. Vai ser a França. Só que antes disso eu tenho que fazer um link, né? Qual é o link aqui? Qual que é a tag que faz link? É o href, né? Então é a minha âncora, né? A href. Perfeito? Aqui é onde o cursor está ali, eu vou colocar o arquivo que supostamente ele vai abrir, então vou colocar exemplo 2.html, depois a gente tem que criar esse arquivo só para não ficar com erro, né? Quando você clica ali ele vai para o nada, então vamos criar esse arquivo aí, não precisa colocar nada dentro, só criar o arquivo tem que existir. Exemplo.html. E aí sim, depois que eu fecho a tag aqui da minha âncora, aí eu posso colocar o texto então, que é o país. Aí vem aqui, ó, França. Certo? E terminando com o LI no final. Vou dar um Ctrl S aqui, vou lá para você ver como é que vai ficar. Primeiro vamos tirar o zoom aqui, né? Um pouco, ó, como é que vai começar a ficar a nossa página, ó, Ctrl R. Olha lá, então ele colocou o título aqui, que é o H1 de dentro do menu, e começou a colocar a França, o primeiro país aqui, certo? Aquele LI, que é o item da lista, ó, ele começa a colocar essa bolinha aqui. Isso aqui em CSS a gente vai ver como é que tira isso, tá? Aqui é bem simples, ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu fiz o primeiro, eu vou voltar lá no começo. Ó, vou voltar aqui, opa. Vou voltar aqui no começo. Vou selecionar. Ctrl C, vou para a linha de baixo, Ctrl V, tá? 1, 2, terceiro país, quarto país, quinto país, sexto país, sétimo país. E aí é só trocar ali o que vai mostrar, né? Porque o resto é o mesmo, ó. Todos os links eu quero que ele vai abrir o mesmo país. Você pode fazer um exemplo, né? Por exemplo, você pode procurar lá o nome da página oficial do governo da França e colocar ela aqui. Ele vai linkar com esse site, tá? Só uma ideia aí. Então aqui, vamos lá. Primeiro país é a França, o segundo, Estados Unidos. Então, só você alterando. Estados Unidos. O terceiro aqui vai ser a Espanha. O quarto, a China. Olha a China aí, né? Ganhando da Itália. A Itália aqui em quinto. Em sexto, a Turquia. Muita gente nem imagina, né? E o sétimo, então, a Alemanha. Se eu não me engano, em décimo tá a Tailândia, né? O Brasil, para ficar tranquilo, que não é um desses 10 países, né? Tá longe disso ainda. Finalizei a minha lista aqui, tá? Aqui embaixo eu finalizo, aliás, finalizei os meus itens, né? Com a inclusão aqui do último país, que é a Alemanha. A minha lista está finalizada aqui no L e o meu nav tá aqui. Importante, então, é esse ID aqui, ó. Tá vendo esse ID aqui? É o nav. Então, como é que eu vou me identificar com esse menu inteiro aqui? É pelo ID. O ID é como se fosse o identificador, né, desse menu. Qual é o nome dele? Tá aqui, ó, menu. Então, guarda esse nome que a gente vai usar isso aí no CSS. Esse arquivo aqui, fechou. Tá? Vamos salvar ele aqui. Ctrl S. Vamos lá aqui, vamos dar um Ctrl R para recarregar a página. Isso aí, ó. Bonito. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aquele arquivo, o exemplo2.html, né? Se eu clicar aqui, ele vai dar erro. Então, vamos lá no nosso diretório. Não, vamos pelo Sublime mesmo. No Sublime aqui, eu vou criar um outro arquivo. É bom que você já vai ver como é que eu faço. Ó. Botão direito aqui, então, no diretório aula 2, New File. Ele vai abrir outra abinha aqui, tá vendo? O que eu disse? Primeira coisa, salva o arquivo. Então, dá um Ctrl S já. Ele já vai perguntar, ó, já vai abrir aqui o aula 2, né, porque eu já estou aqui dentro mesmo. E aí ele vai me perguntar aqui o nome do arquivo. E eu vou colocar lá, exemplo 2.html. Ok? Vou salvar. Salvei, não tem nada, vou até fechar ele, ó, não vou colocar nada. Não, minto, vou colocar somente a tag, né?
Ó, HTML, Ctrl barra de espaço, ele já escreveu. Vamos colocar um título aqui. Ó, exemplo 2. Certo? E um H1 aqui, só para ele mostrar alguma coisa também, né? Ctrl barra de espaço, H1. Vou colocar aqui o nome do Claudinei aqui nessa página. Claudinei. Beleza. Mais conhecido como Ney, viu, pessoal? Vamos dar um salvar aqui. E aí eu vou testar novamente. Eu vou voltar aqui para o menu. Vou clicar aqui na França e agora já existe, então, a página que nós criamos. Então já não está mais dando erro, pelo menos. Está abrindo. E está tudo igual, né? Ó, Estados Unidos também vai abrir ele. Isso aí. Perfeito, essa parte aqui fechou. Agora a gente podemos fechar esse exemplo 2.html, que não é o nosso foco. Então, index.html. Agora a gente vai para o estilo.css e vai começar as configurações aqui, né, para essa página. Aqui, qual vai ser a primeira mudança que eu vou fazer? Nas cores. Então vamos criar aqui uma tag H1. Deixa eu ver aqui, ó, H1. Vamos criar uma classe H1 aqui, abre e fecha. Agora vai ser desse jeito que eu vou trabalhar com CSS, ó. Eu vou criando por classe, tá vendo? H1, abre e fecha chaves. É igual programação em Java, em PHP, em C, né? Todas com a mesma sintaxe. Vou utilizar aqui o color, ele já vai, ó, dando aqui, né? Então, isso aqui já é tudo CSS, color. Já colocou 2 pontos para mim, para ajudar. Eu vou colocar uma cor aqui. F. Isso aqui é um hexadecimal, tá? Vamos ver que cor que é isso aqui. Ctrl S. Se eu não me engano será que é a branca? Vamos lá, Ctrl R. É a cor branca, porque sumiu tudo, tá vendo? Então eu coloquei branco. Para isso, para ela não sumir, eu vou colocar o background color e eu vou colocar em preto. E aí aquele casamento legal que eu falei, aquela harmonia de cores. Então agora eu consigo deixar a minha cor branca, a cor da minha fonte branca, porque eu troquei o plano de fundo do que está escrito para preto. Quer ver como é que vai ficar? Ó? Ctrl S. Então é assim, você vem aqui, cria a classe H1, né? Vai lá no browser e testa. Ó, Ctrl R. Certo? Então fica desse jeito aí. E por que ele alterou exatamente esses dois caras aqui? Porque eu criei uma classe que se chama H1. Aí vem a explicação, H1. Então, o que ele faz? Como esse estilo CSS está linkado através, né, do link rel aqui do HTML, ó, existe o nome do arquivo aqui, ele vai alterar com essas propriedades aqui, a cor branco e o fundo para preto, do que tiver no H1. Então, aqui em H1 eu tenho o quê? Ó? Olha lá. Tag H1, ó, aula 2, programação para web e a data, e aqui no menu também ele mudou, porque no menu eu também tenho um H1, ele mudou, ele mudou desse cara aqui também, certo? Foi isso aí que ele fez. E aí vai funcionar desse jeito, para cada configuração que você deseja criar aqui dentro, você vai criando uma classe, H1, abre e fecha chaves, isso é uma classe aqui dentro. Vamos lá, agora vamos criar uma propriedade do menu ali, ó, nave, vou utilizar aqui o hashtag e o menu, ó, ficou em verde ali. Só que eu quero somente do que está na lista, ó, o L, certo? O L, então abre e fecha. Né? Quando você colocou ali, quando você coloca a chave aqui para abrir, né, ele já coloca também aqui, fecha aqui, beleza. Você vem aqui dentro e começa a colocar a codificação. Primeira coisa, list style, eu vou colocar none, tá? List style none. O que vai acontecer? Então ele vai alterar agora a UL, certo? Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar. Vamos tirar um pouquinho aqui do zoom. Opa, tirar um pouquinho aqui do zoom. Vamos lá no browser e vamos testar se vai mexer alguma coisa aqui. Ctrl R. Opa, não mexeu nada. Não mexeu nada por quê? Vamos analisar. Ó, eu criei aqui uma classe do nave hashtag menu. Vamos lá no index então. Vamos ver aqui, ó. Lembra que eu falei para você, ó, guarda o nome do ID desse cara aqui, ó. Qual que é o nome que você colocou aqui, ó? É menu, não é? Só que olha aqui, ó, o menu tá com M maiúsculo. Você viu ali, ó?
E lá no estilo CSS, você acabou colocando, né? Nós estamos fazendo junto, claro, mas você acabou colocando em minúsculo. Então, o que eu vou fazer? Vou alterar aqui para maiúsculo, vou salvar, vou lá no browser e vou ver se agora vai acontecer alguma coisa. Acabei alterando aqui. Aí. Espera um pouquinho que eu mexi no lugar errado aqui. 100%, beleza. Então, esse cara aí vai fazer o quê? Ó? Eu vou atualizar agora. Ctrl R, ele sumiu aquelas bolinhas que eu falei para vocês, que isso aí a gente ia tirar com o CSS. E tiramos mesmo. A segunda mudança aqui que eu vou fazer, ó, test transforms, test transform, tá? Uppercase, eu vou transformar tudo isso aqui que está escrito em caixa, aliás, em letras minúsculas, né? Só está com a inicial maiúscula, eu vou transformar tudo para caixa alta, que é o uppercase. Ó. Então aqui eu tenho algumas propriedades. Ó. O uppercase, se eu procurar também eu vou ter o lowercase, que é tudo em letra maiúscula, mas eu quero o uppercase. Ó, uppercase, ponto e vírgula. Ctrl S, vou lá. Ctrl R para ver. Ó, colocou tudo em caixa alta. E a gente vai começando então a configurar a nossa página através da linguagem CSS que nós estamos fazendo junto aqui. Beleza. Vamos tirar um pouco de espaço aqui e aí eu vou criar uma outra classe agora. E a gente vai fazendo classe, tá? A próxima classe também vai ser o nave menu. Ó, nave hashtag menu. Só que vai ser para tudo. Então, aliás, minto. Vai ser só para os itens, ó. Então eu vou colocar ali LI, né? Então esse cara aqui é para minha lista toda. Pode ver que ele colocou tudo que estava lá dentro para maiúsculo, certo? Agora eu quero fazer somente para a lista, só para os itens. Então abro e fecho. Ok. Vamos lá, qual vai ser a minha primeira mudança aqui no LI? Eu vou mudar o display. Display inline block. Eu vou colocar do jeito que estava anteriormente, tudo em uma linha só. Quer ver? Ó? Ctrl S. Salvei, né? Ctrl S para salvar. Olha só. Ctrl R. Tá vendo? Ó? Coloquei então todo o menu aqui em uma única linha. E aí a gente vai conseguindo deixar, né? Devagarzinho a gente vai conseguindo deixar igual estava no começo da aula que eu mostrei para vocês. Certo? Vamos lá de novo. Primeira linha então já foi. Agora eu vou mudar aqui o background color, né, de tudo que está dentro de todos os itens da minha lista. Vou colocar uma cor aqui, ó. Hashtag, isso aqui é tudo hexadecimal, tá? Então existe uma tabela de cores, tá? E aí você pode utilizar essa tabela aí para você ir vendo qual a cor que você quer exatamente e mudar. Se eu não me engano, isso aqui é um verde. Não me lembro muito bem, mas vamos ver agora. Ó, Ctrl R. Não, minto, não é um verde, é uma cor como se fosse um cinza, né? Ó, tá vendo? Então ele colocou um sombreamento ali para mim. Perfeito, vamos prosseguindo aí. Agora eu vou aumentar um pouquinho essa sombra, porque ele só colocou aqui ó, em volta mesmo da fonte, tá vendo? Então eu quero deixar um pouquinho maior para dar a impressão do quê? Para dar a impressão de um botão, certo? Então, vejam só, vou trabalhar com um padding. Vou colocar aqui 10 pixels. Não esquece de colocar o ponto e vírgula. E vou trabalhar com o merge. Então, o que é o padding e o que é o merge? Vou colocar aqui, ó, merging. O merge vai ser de 4 pixels. O padding, ele vai aumentar o espaço aqui desse cinza, certo? No texto, em cada país aqui. Então ele vai aumentar da França. Você está vendo que tem um espacinho entre os países? Ó, tem um espacinho aqui, ó. Então não é nesse espaço que ele vai mexer. Ele vai alterar essa parte cinza, transformando isso aqui em um botão. Então ele vai fazer aqui como se fosse como se fosse circular, né? Mas não é um círculo, isso daqui é um retângulo. Ele vai preencher então os espaços aqui para deixar com uma ideia de um botão um pouco maior. É isso que ele vai fazer. E o merging, ele vai trabalhar daí na distância do texto com esse botão. Beleza? Então, coloquei aqui 10 e 4, deixa eu ver se está salvo. Ó, já está salvo. E aí, vamos lá para o browser e vamos atualizar esse cara. Ctrl R. Certo? Foi isso que ele fez. Então, deu a ideia de um botão aqui, ó.
Bacana, né? E assim a gente vai. Vamos construindo aí. O próximo aqui, eu vou colocar uma cor de transição. O que vai acontecer? Ó? Quando eu estou passando o mouse aqui, não acontece nada. Agora eu vou colocar ali uma transição de cor. Então, quando eu colocar o mouse aqui, ele vai mudar para uma cor. Quando eu colocar o mouse aqui, ele vai mudar para a mesma cor. Vou colocar a mesma, né? A gente já está colocando aqui no LI, ó, para todos a mesma configuração. Então, a cor que eu colocar aqui vai valer para todos. É o Transition. Eu vou colocar aqui o Background. Opa. Transition. Background Color. De colocar aqui 5 segundos para ver como é que fica. Ctrl S. Ctrl V. Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui o mouse. Deixa eu ver onde que tá. Ah, ele tá colocando a hora que aparece só, certo? Ó, 5 segundos. Beleza, a gente vai mexer nisso aí ainda. Vamos colocar aqui para 1 segundo, né? Que acho que é o tempo ideal aí para ele trocar, para a gente ver essa visualização. Ó. Ctrl R, ó. Ó, agora sim. Tá? Só que isso aí eu vou alterar para quando ele passar o mouse em cima. É porque a gente não fez essa configuração no CSS ainda. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar comentário isso aqui então. Vamos tirar, porque ainda não dá para fazer isso. Vamos arrancar aqui agora, não é nesse momento. Delete, isso. Já a gente volta no Transition. Agora vamos fazer aqui o Hover, ó. Esse cara aqui vem primeiro. Então, nave, hashtag, menu, H1, aliás, LI, 2 pontos, hover. Esse hover aqui, deixa eu ver se ele vai colocar direitinho. Isso, é esse hover aqui que ele vai fazer a mudança de cor. Então, vou colocar aqui, ó, background color, né? Receber, opa, receber já estava ali. Vou colocar outra cor aqui, ó. Chiqueirinho D 269 1E, também é um valor em hexadecimal aí. Esse aqui acho que sim é para cor verde. Ó, coloquei esse cara aí, vou salvar. Onde que ele vai mudar? No LI, quer dizer, todos os itens. Ctrl S. Vamos lá. Tirar um pouco do zoom. Ctrl R. Opa. Vou clicar aqui, Ctrl R. Recarregou a página. Vamos ver então. Olha lá, ele já mexeu. Na verdade não é verde, é um marrom, né? O verde é o outro código aqui, deixa eu só alterar. É 00CC00. Salvei. Agora sim, está em verde. Então o que esse hover faz? Quando eu coloco o botão nos itens da lista, ele está mudando de cor. Agora eu vou colocar a transição, por quê? Porque isso aqui está dando uma ideia de algum site de automação, né, industrial, de um alarme, né? Então ele está muito agressivo essa mudança aqui, ó, né? Ele já muda, né? E não tem muito a ver com a página web, com a utilização de uma página web. Então a gente vai suavizar essa mudança de cor. Aí sim a gente vai colocar aqui novamente a transição aqui no menu, ó. Transition, background color, 1 segundo. Ó, vou salvar. Vamos lá de novo. Vamos atualizar a página. Ó, vou colocar o mouse. Tá vendo? Ele está demorando um pouquinho para trocar a cor. Aí ficou legal. Ó. Tá? E no momento que eu deixo também o que seria o meu menu, ó, ele também volta, só que ele volta suave, de 1 em 1 segundo. Esse aula de programação para o web aqui, a gente vai retirar ele do código, né? Porque foi só um exemplo ali para a gente mostrar alguma coisa. Então vamos lá no index.html e vamos tirar esse cara aqui, ó. Esse aula 2 aqui, por enquanto, a gente vai tirar ele. Isso, vamos salvar. Vamos recarregar de novo. E olha lá, a nossa página está começando a tomar forma. Certo? Já está trocando de cor aqui, né? O link já funciona direitinho, está abrindo o outro documento que nós criamos. Beleza. Vamos prosseguindo então lá na estilização. Estamos aqui no LI Hover, tá? O Hover a gente já fez. Vamos criar mais um aqui, que é o menu Display Block. O que vai acontecer? Nave, menu. Estou enxergando direitinho aí, nave,
nave menu, H1. Agora ele vai pegar somente um H1, certo? Deixa eu ver se tinha a configuração do H1 aqui em cima. Não, né? Nós não fizemos H1 aqui, deixa eu ver. Ah, não, H1 a gente fez lá em cima lá. Background color, tá branco com preto, com fundo preto. Mas aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, display none. O que vai acontecer então com o meu H1, que é o que eu tenho, que é o menu principal aqui, ó, Ctrl R. Eu vou tirar ele do display com essa propriedade, quer ver, ó, Ctrl R, ele vai sumir. Certo? Display none. Então eu acabei de conseguir, aliás, eu consegui sumir com esse cara aqui. Por que eu tirei o outro lá do index.html? Porque esse aqui está específico para o menu, para o H1 do menu. Então o outro ele não iria sumir com esse display none. Você tem que fazer mais um outro aqui somente com a tag H1. Você ia ter que colocar aqui nele, ó, display none. Aí ele ia sumir, certo? Então faz esse teste depois aí que vai funcionar. E aí tá faltando mais uma última classe aqui para criar. Então, menu, nave menu, das minhas âncoras, ó, a hover, abre e fecha. Agora então eu vou alterar a cor da âncora. O que é a minha âncora? A âncora são os meus links, ó. Então aqui quando eu coloco o mouse, ele está mudando na verdade a cor do botão. Mas a minha âncora aqui, ó, não está acontecendo nada. Continua azul e continua com esse traço aí. Então agora eu vou tratar de mudar ela, por isso que eu coloquei o azinho aqui, ó, que é da minha âncora. Primeiramente eu vou mudar a cor. A cor branca, né? O hexadecimal da cor branca é tudo F, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Funciona maiúsculo e minúsculo, ó. Aqui está no minúsculo. Lá em cima nós já fizemos isso, ó. Só que eu coloquei em minúsculo. Funciona, que é uma beleza também. Hexadecimal. Troquei a cor para branco, tá? Vamos ver se já funcionou. Ctrl S. Vamos lá, Ctrl R. Ó, coloquei então o mouse aqui no botão, ficou verde, ó. Só que quando eu colocar em cima do link, ficou branco. Beleza? Ó, então era isso aí que eu queria. Beleza, estamos conseguindo atingir o nosso objetivo. Mais uma configuração aí no link, né? No menu hover, no azinho ali da âncora. Eu vou fazer uma decoração aqui, ó. Text decoration, uma decoração no texto. Underline. Se bem que o underline, deixa eu ver. Vamos lá, vamos tirar aqui, Ctrl R. O underline já tem, né? Já tá. Deixa eu ver aqui então quais são as opções que eu tenho. Underline, overline. Se eu colocar um none. Aqui é somente um teste, tá? Vamos ver se ele vai retirar o none. Ctrl S, vamos lá de novo. Ctrl R. Isso aí, consegui o efeito que eu queria. Então coloquei o none lá para ele retirar o traço, pelo menos quando eu estou com o mouse em cima, ó. Então agora eu vou colocar ali em cima do França, em cima do texto, ele vai trocar a cor para branco e vai tirar o traço. Ó que bonito, ó. Então você viu que ficou bem melhor. Certo? E aí é a nossa cara do nosso menu, ó. Ele só não está centralizado na página web. Isso daí a gente vai fazer agora. Então eu tenho que mexer onde? Nos itens, no hover, né? Não. Olha só aonde que eu vou mexer isso aqui. Eu vou mexer no menu mesmo. Certo? Em tudo que tem na minha lista e não nos meus itens, na minha lista. Então é aqui, ó. No list style, onde eu tenho ali o list style none, né? O test transformation uppercase, mudei tudo para maiúsculo. E eu vou acrescentar aqui a posição, ó. Posição do meu menu. Vou colocar aqui que ele é absoluto. Ó, Ctrl S. Vamos ver o que isso aí vai fazer com o menu. Agora eu vou colocar assim para você ver o menu como um todo, tá? Ctrl R. Ó, tá? Então ele definiu ali a posição absoluta do meu menu. Mais uma configuração aqui que é o top. Ó, vou colocar aqui o top. Menos 18 pixels. Vou salvar aqui e vou explicar o que ele vai fazer. Você está vendo que ele não está alinhado no topo da página. Está sobrando esse espaço aqui, eu quero subir. Então o que eu fiz? Eu coloquei ali no top menos 18. Para ele então ir 18 pixels, todo o menu um pouco para cima.
Vamos ver se ele vai fazer isso? Já está salvo lá, vou dar um Ctrl R. Olha lá, subiu, né? No limite que eu queria aqui, ó. Então ficou bem alinhado aqui ao início da minha página, tá vendo? Bacana. E agora falta centralizar. Então é somente mais uma configuração aqui no final. Já tem ali o top, né? Eu vou colocar, olha lá. O que eu tenho que puxar ele? Mais para a esquerda, ó, diminuir esse espaço, ou puxar ele para a direita. Eu vou puxar, eu tenho que mexer, eu tenho que tirar um pouco o espaço ali da direita, né? Só que eu vou fazer invertido, eu vou colocar o left aqui, ó. Eu vou usar o left e vou mandar ele ir 90 pixels para a esquerda. Ctrl S. Minto, para a direita. Então, Ctrl R, ah lá. Foi muito, tá vendo? Ele ficou desalinhado para lá. Então, vamos chegar num consenso, vamos colocar no meio aqui. Vamos pôr 45. Ctrl S, salvei. Mexi no lugar errado aqui de novo, espera um pouquinho. Aí. Vamos testar então de novo para ver se vai ficar no meio agora. Ctrl R. Agora me parece que está adequado, né? Ó. Então o mesmo espaçamento que está sobrando aqui no canto da página, está sobrando aqui, né? No canto direito, está sobrando aqui também no canto esquerdo. Fechou. E aí nós terminamos então de criar aqui o nosso menu em CSS. Olha só que legal, né? Está funcionando, ó, os links, né? Clicou aqui, ele vai para outro documento. Aí você pode, né, mudar várias coisas aí, mudar as configurações, de repente colocar mais uma imagem aqui, né? Fazer um contador de visitas e tudo mais. Você vai brincando aí com algumas características da sua página web. Vamos lá para o slide então, por gentileza, vamos continuar ali, que eu falei para vocês que no finalzinho da aula eu ia mostrar um pouquinho do PHP MyAdmin, então vamos cumprir aí o nosso cronograma, tá? Trabalhando com o PHP MyAdmin. Lembra que eu falei para vocês que o PHP MyAdmin é uma ferramenta que a gente vai utilizar no próprio browser, tá? Então, no próprio browser ali eu vou mostrar para vocês como é que vocês acessam ele e ali você vai cuidar de particularidades do banco de dados, tá? Da nossa página. Então depois eu vou fazer com vocês aqui um exemplo de conexão com o banco, depois a gente vai usar bastante o PHP MyAdmin no nosso projeto também, que é o projetinho do e-commerce. Então acompanhe comigo ali, ó. PHP MyAdmin é uma ferramenta de software livre, tá? Escrito na linguagem PHP. Olha que legal, ó. Tema da nossa quarta aula. Destinado a lidar com a administração do MySQL pela web. Tá? Então, para trabalhar com esse cara aí, para trabalhar com um banco, na página web, através do Champ, ele já te fornece essa ferramenta via browser, que é o PHP MyAdmin. Bem fácil, bem intuitivo de você trabalhar com ela. PHP MyAdmin suporta uma ampla gama de operações em MySQL e MariaDB. Então, é um outro banco de dados que dá para trabalhar com o PHP MyAdmin também, que é o MariaDB. Operações, gestão de base de dados, tabelas, colunas, relacionamentos, índices, usuários, permissões e etc. Ou seja, todos os recursos e funcionalidades que você tem dentro de um banco de dados. Não tem mistério nenhum até aí, certo? Continuando. Essas operações podem ser realizadas por meio da interface de usuário usada com certa frequência, enquanto você ainda tem a possibilidade de executar diretamente qualquer instrução SQL. Tá? Então você consegue aí utilizar, né, todas essas operações através da interface do usuário, que é essa daqui, ó. Então, qual é a cara então do PHP MyAdmin quando você vai abrir ele lá no browser? Vai ser essa daí, ó. Ok? Ferramenta com recursos do banco de dados. O caminho é esse daqui. Tá? Então, ao invés de você colocar ali depois do localhost, né, você colocar, por exemplo, o diretório da nossa aula de hoje, que é o aula 002, você vai colocar diretamente PHP MyAdmin e ele vai abrir. E aí tem a implementação, né, com essa ferramenta. Então, na verdade, isso aqui a gente vai ver mais quando a gente for trabalhar com o projeto e na aula também de nós fazermos essa conexão com o banco através de uma página web. Vou mais apresentar para vocês um pouquinho aí da cara do PHP MyAdmin
nessa prática, tá? Então vamos lá para o Note novamente. Ok. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um zoom aqui para você ver como é que eu vou acessar o PHP MyAdmin, ó. Vou tirar então o aula 2 aqui, deixar somente o host, que é o localhost, né, 127.0.0.1, e vou colocar aqui PHP MyAdmin, ó. Escreveu, dá um Enter. Se ele tiver startado, já tem que aparecer aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho então. Opa, bem-vindo ao PHP MyAdmin, só que deu um erro. Olha só, não é possível realizar ligação configurações inválidas. Lembra que a gente tinha parado esse serviço lá no Champ? Aham, então vamos lá no Champ. Ok, ó. Tá vendo? Ó? O serviço do MySQL, que é o banco de dados, ó, tá parado. Então vamos startar ele. Ok, já está em execução. Vamos lá no browser novamente e vamos dar o nosso famoso comando, né? Comando da aula de hoje aí, Ctrl R. Ele vai recarregar a página. Isso, olha lá, olha só que legal. Mostrar em uma visualização geral para você aí o nosso PHP MyAdmin. Ok? Vamos dar um zoom aqui para eu apresentar um pouquinho para vocês algumas funções onde se encontram as coisas aqui. Primeiro aqui eu tenho os esquemas, ou seja, as minhas bases de dados, né? Então eu tenho algumas bases de dados já aqui do próprio PHP MyAdmin, que ele usa para administração do serviço de banco, certo? Então se eu quiser criar uma base de dados, vou criar a minha, ok? E aí você pode entrar aqui em uma que já existe, ó. Você vai ver aqui várias tabelas, né? Que existem aqui já, todas as tabelas com campos, né, e tudo mais, ó, tendo colunas, índices, chave primária, tudo aquilo de banco de dados que vocês já aprenderam aí também com o professor Roberto, né? Beleza. Como é que eu faço para criar um banco de dados, então? Uma base de dados? Ó, totalmente intuitivo. Vou vir aqui e vou criar uma base de dados. Vamos clicar nesse botão, então. Cliquei no botão ali, base de dados. Criar base de dados, ó, nome da base de dados. Eu vou clicar aqui e vou falar que a minha base vai ter o nome de banco. Vamos ver que esse cara aqui, latim, tá, beleza, aqui não precisa mexer. Vamos ver aqui mais algumas funcionalidades, aliás, o que tem nessa tela para mudar. Ó, não precisa mexer em nada, tá? Tem um botãozinho aqui do lado escrito criar, ó, vou clicar nele. Já criou. A base de dados, você viu que ele apareceu uma mensagem, foi muito rápido, não deu nem para falar para você. Ele apareceu escrito, a base de dados foi criada. Então, o que eu faço? Venho aqui do lado esquerdo, e aí eu já tenho que ver a minha base aqui, ó. Olha lá, a base está aparecendo já, que é o banco. Ok? E aí, ó, ele já me sugere aqui a criação de uma tabela. Então, aí depois a gente vai começar a mexer um pouquinho aí com esse recurso. Deixa eu verificar se... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o services. Services.msc. Para eu executar aqui. Services. Vamos ver se ele vai abrir aqui os serviços, isso. Eu quero ver se a instalação aqui do Champ, se ele já coloca o serviço do MySQL. Eu acho que não, tá? Se eu procurar aqui, realmente não vai ter. Por que eu estou querendo mostrar isso aí? Porque se você tem o serviço do banco, se você, por exemplo, baixou o MySQL para você instalar, né? Deu duplo clique e instalou, ele vai estar como serviço aqui. Então pode ser que dê conflito. Então você tem que vir aqui, parar o serviço que está sendo executado do MySQL para você ter acesso, né, pleno aí, ou seja, para você conseguir fazer as suas movimentações, né, no banco aqui através dessa ferramenta que é o PHP MyAdmin, tá? Que é direto pelo browser, certo? Senão você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir nem usar ele aqui, tá? Porque ele não vai conectar, na verdade. Perfeito. Pessoal, vamos ficando por aqui então nessa aula. Nessa aula não tem momento de perguntas porque é uma aula gravada, mas... né, estou à disposição de vocês aí, como já tinha falado mais no início da aula, através do fórum, né? E também, né, nós vamos ter aí mais 6 aulas, essa foi apenas a segunda aula dessa disciplina. Então tem mais 6 aulas aí para a gente continuar
conversando sobre tecnologia, sobre programação, sobre arquitetura web, sobre os ambientes que nós estamos vendo e os exemplos que a gente está desenvolvendo juntos aqui, ok? Bom, vou ficando por aqui, conto com você aí e espero você na nossa próxima aula. Grande abraço e até lá!